Olá, alunos. Estamos chegando perto do fim desse nosso estudo. Na próxima aula eu vou falar do modelo de Black-Scholes e hoje eu vou fazer uma preparação de uma parte que precisa para chegar lá. Tá? Então, eu ainda vou fazer considerações sobre equação de difusão, essa equação geral aqui, com essa condição inicial. No que eu estou fazendo, eu já usei na aula passada a integral gaussiana, que é a integral de menos infinito a mais infinito do e elevado a menos x2 da raiz de π. Deixa eu contar para vocês de onde vem isso. É uma coisa muito sutil, muito sofisticada. É o seguinte, eu não sei quanto que isso vale, mas a primeira observação é que eu vou colocar ela vezes ela mesma. Ou seja, o quadrado da integral gaussiana. Eu vou colocar como duas integrais com variáveis de integração diferentes. Então eu escrevi a integral com x e com y. Isso aqui vira uma integral dupla no plano do e elevado a menos x2 menos y2 dx dy. Cujo significado é um limite para um m, n tendendo a infinito, ambos, de uma integral sobre o retângulo menos m, m, cartesiano menos n, n, quando ambos vão para o infinito, do e elevado a menos x2 menos y2 dx dy. Ora, eu estou com uma integral no R2. Isso é bem intuitivo. Estou com uma integral no R2. No infinito. Isso significa, eu pego uma região limitada, tipo um retângulo, que vai de menos m a mais m, menos n a mais n, faço m tendendo para infinito, n tendendo para infinito, e calculo a integral em retângulo. Em retângulo, eu consigo calcular por causa do teorema fundamental do cálculo, que no caso de duas variáveis a gente chama de teorema de Fubini. Então eu consigo calcular a integral no retângulo limitado, finito, e depois passo os extremos para o infinito, que vira a integral no plano todo. É assim que a gente trabalha. Mas, ao invés de calcular no retângulo, dá na mesma se eu calcular num círculo e fizer o raio do círculo e para infinito. Então isso aqui também é igual ao limite para r tendendo a infinito da integral dupla em x2 mais y2 menor ou igual que r2 da mesma expressão. E por que é mais vantagem calcular no círculo do que no retângulo? Por causa de coordenadas polares. Daí a gente faz x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Aparece aqui o famoso jacobiano, que é r. E essa integral aqui vira limite para o r tendendo a infinito, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 a r, de e elevado, quando eu tomo x e y como r seno, r cosseno, da e elevado a menos r2, r dr dθ. Simplesmente usando coordenadas polares. Isso aqui está ocorrendo com θ entre 0 e 2π, e o r entre 0 e o r, que é o raio desse círculo, o r maiúsculo. Então, usando coordenadas polares, eu chego nisso. Isso é de uma beleza, né? Isso aqui, a primitiva de e menos r2, r, não tem θ, então vai ser 2π vezes, porque em θ é uma constante. Então, uma constante integrada de 0 a 2π dá 2π vezes. E a primitiva em r é e elevado a menos r2. Aqui tem r dr, que é a derivada. Eu preciso de um menos e de um dividido por 2r
Não preciso dividir por nada, só preciso a integral. Isso, preciso dividir por 2R. Isso, dividir por 2R. Quando eu derivar essa função, que está aqui, vai ficar e elevado a menos R2, derivada de menos R2, que é menos, vai matar o menos, 2R que cancela com esse R, sobra o e elevado a menos R2. E esse 2π é porque não tinha θ na integral, então é constante em θ, multiplica pelo extremo do intervalo. E isso aqui de 0 a R. E tenho que fazer o limite quando R vai para infinito. Bom, quando coloca aqui no lugar do R o R maiúsculo, e o R vai para infinito, isso vai para zero, isso vai para infinito, dá zero. E no extremo inferior, fica e elevado a zero, que é 1, o 2 cancela, não tem o R aqui, desculpe. Não tem o R, porque a derivada tem que ser e elevado a menos R2, R. Então, quando deriva, e elevado a menos R2, derivada do menos R2, baixa o menos, 2R, cancela o 2, e sobra um R aqui, porque na primitiva tem R. Isso. Senão ia dar um zero aqui embaixo, né? Então coloca R maiúsculo aqui, ele vai para infinito, exponencial negativa, ele vai para zero. Coloca elevado a zero, dá 1, menos, e o menos do extremo inferior fica mais, cancela o 2, π. Então essa é a integral da π. Lembre que eu coloquei duas vezes, multiplicando uma vezes a outra. Então cada uma delas é raiz de π, por isso que vale aquela integral. É super bonito e surpreendente, né, que tenha raiz de π nessa integral. É uma coisa muito estranha. E eu queria que vocês observassem também que quando nós temos uma integral assim, integral de menos infinito a mais infinito, de e elevado a menos x2 vezes uma constante c, como é que isso afeta? Bom, a gente faz uma mudança de variável, y igual a x raiz de c, dy é raiz de c dx, simplesmente derivando. Isso fica integral de menos infinito a mais infinito, e elevado a menos y2, porque o y2 é x2c, e dx, mas dx é 1 sobre raiz de c dy, isolando dx. E isso, então, é igual a raiz de π, que é a integral do e elevado a menos y2, dividido por 1 raiz de c. Então, se eu tenho aqui um c multiplicando no x2, o resultado fica raiz de π sobre raiz de c. Bom, essa é uma primeira coisa. Então, ainda comentários, né, sobre a equação de difusão. Uma coisa importante, a convolução de uma solução é solução. Então, se K de xt é solução, então U de xt igual integral em R de K de x menos y. T, que não apita nada. Não tem T na integração. F de y. dy. Isso também é solução. E isso ocorre apenas porque quando a gente satisfaz a equação. É só a questão de escrever del U, del T, jogar para dentro, daí del K, del T, mas o del K, del T é a derivada em x, e acontece exatamente tudo o que tem que acontecer. Então, dá tudo certinho. Tá? Então, essa é uma coisa
que é boa de saber. E, finalmente, eu vou fazer esse problema usando como φ a equação de Heaviside, a função de Heaviside. Isso vai dar como resposta uma coisa que a gente chama de solução fundamental. Tem um certo problema em fazer φ como uma função de Heaviside. Vamos analisar o que acontece. Bom, a φ é invariante por dilatação. Porque φ de αx é φ de x para qualquer alfa positivo. Se eu pego um x maior do que zero, multiplicando por um alfa positivo, continua maior do que zero, dá um dos dois lados. Se eu pego um x negativo, multiplico por alfa positivo, dá negativo, zero dos dois lados. Então a φ é invariante por dilatação. A equação tem soluções que são invariantes por dilatação também. De uma maneira um pouquinho diferente. Observa que se eu pegar uma solução da equação e calcular então, digamos assim, eu pego uma solução e agora defini uma nova função. Então, chamo essa função aqui de uma nova função, U maiúsculo de xt. Observa que esse U maiúsculo de xt, se eu derivar em t, dá del U, del t, calculado em raiz de alfa x, alfa t, e derivada de cada uma dessas coisas em t. Então, dá del U, del x, del t, que é zero, del U, del t, del isso, del t, que é alfa. E quando eu colocar del 2u, del x2, eu vou derivar duas vezes essa u em x. Então, quando eu derivo em x, bom, dá del u, del x uma primeira vez, del x, a primeira variável derivando em x, que dá uma raiz de alfa, essa variável derivada em x dá zero. Eu derivo uma segunda vez, dá del 2u, del x2, e multiplica duas vezes, tem um alfa aqui também. Então, se eu pegar del u, del t, ele é igual, e olhar o del 2u, del x2, ele satisfaz aquela equação, porque aqui tem alfa del u, del t, aqui tem alfa del 2u, del x2, então se a u é solução, a u maiúsculo também é solução, porque vai satisfazer a equação. A hora que eu coloco na u maiúsculo naquela equação, tem alfa dos dois lados. Se eu pegar um alfa positivo, ela satisfaz a equação. Então, eu tenho essas invariâncias, que a gente chama de invariâncias por dilatação. O que isso significa para a nossa equação? Olha só, coloca uma f. Eu vou escrever o seguinte. U de xt, imagina que é uma função de uma variável calculado em x sobre raiz de t.
se eu tenho uma solução, é razoável esperar que exista uma f de uma única variável que satisfaça isso. Porque como justamente a u, quando calculado em raiz de alfa x, alfa t, ela continua sendo solução, se eu colocar aqui alfa x e no lugar do t eu coloco alfa t, e aqui eu coloco raiz de alfa x, tem um raiz de alfa, tem um raiz de alfa, cancela, essa f também satisfaz aquela condição de dilatação. Então, é razoável esperar que tenha uma u que faça isso. Observe que valem as seguintes coisas: del u, del t é igual a f' de x raiz de t, derivada disso em t, que é menos x sobre raiz de t3, que é derivada de 1 sobre raiz de t. Na verdade, meio. Então, 2 aqui. Derivando em t, fica t elevado a menos meio, abaixa o expoente menos meio, t elevado a menos 3 meios, vem essa raiz aqui. Del u, del x é f' vezes a derivada disso em x, que é 1 sobre raiz de t, e del 2u, del x2, é igual à segunda derivada em x raiz de t, deriva isso aqui, dá 1, de novo 1 sobre raiz de t, dá 1 sobre t aqui. Muito bem. Significa que se eu substituir isso e isso na equação, estou procurando então uma f que satisfaça f' de x raiz de t menos x sobre 2t raiz quadrada de t, que isso seja igual a C2 f duas linhas de x raiz de t 1 sobre t. Bom, cancela alguma coisa aqui. Cancela esse t com esse t. E eu tenho que f' de x raiz de t é igual a C2 f' C2 sobre menos x, f duas linhas. Não, peraí, deixa eu escrever direito. Tá. F duas linhas, melhor escrever assim. F duas linhas é igual a menos x sobre 2c2, f'. E se eu fizer uma última mudança de variável, chamando y de x raiz de t, observa que isso aqui vai ficar f duas linhas de y igual esse c, eu chamei o y de certo. Sim, eu esqueci de escrever o raiz de t aqui. X sobre raiz de t. Tá, agora tá. Menos x sobre raiz de t, o 2 e o C2 que passou dividindo. Certo. Então, f' de y. Aqui tem um x sobre raiz de t, que é o y. Então, isso aqui é menos y sobre 2C2, f' de y. E eu caí numa equação simples, que dá para resolver de um jeito muito simples, integrando. Integrando dos dois lados,
você vai ter veja, eu faço F duas linhas sobre F', isso é igual a menos Y sobre 2C2, e, portanto, integrando dos dois lados, aqui vai dar ln de F', aqui vai dar isso vezes Y2 sobre a 4C2, e depois aqui da ln eu tomo exponencial, aqui também eu tomo exponencial. Então daqui F' de Y é uma constante C1 elevado a menos Y2 sobre 4C2. Esse Y2 vem quando eu integro aqui, integro dos dois lados, aqui dá ln de F', e aqui dá Y ao quadrado sobre 2. O sobre 2 com esse 2 dá o 4, e depois eu tomo ln dos dois lados, aqui, eu tomo exponencial dos dois lados, aqui dá o F' e aqui dá exponencial. Tá? E o F de Y é integral de 0 a y e elevado a menos S2 sobre 4C2 ds vezes um C1 mais um C2. Eu integrei agora dos dois lados. Isso aqui, eu posso escrever U de xt, então, igual C1 integral de 0 a x sobre raiz de t e elevado a menos S2 sobre 4C2 ds mais C2. Observa que não dá para fazer t igual a 0, porque eu estou buscando uma f que tem um 0 aqui no denominador. Mas eu posso fazer t tender a 0. E quando t tende a 0, então fazer isso aqui, para t tendendo a 0, eu quero que U de xt tenda a φ de x0, que é a φ de x, que é a função de Heaviside. Ou seja, eu quero que quando t tende a 0, assim, tende a 0. E aí é o seguinte, se x é maior do que 0, então como isso é 1, eu quero que C1 integral de 0 a x sobre raiz de t elevado a menos S2 sobre 4C2 ds mais C2 tenda a 1. E quando x menor que 0, isso aqui tudo tenda a 0. Aí isso me permite calcular C1 e C2. E eu obtenho que C1 e C2 tem que ser, o C2 tem que ser meio, porque quando isso aqui tende a 0, isso aqui vai tender a... Bom, vai aparecer a integral gaussiana aqui, né? E o C1 dá 1 sobre 2 raiz de C2π.
quando o x é positivo e isso tende a zero, isso tende a mais infinito. Integral de zero a mais infinito disso cai na integral gaussiana, raiz de π sobre a raiz. Tá? Mais o C2. E quando isso é menor que zero, isso vai para zero, isso vai para menos infinito, e aí dá a outra parte da equação. E resolvendo, a gente acha C1 e C2. Tá? E isso significa que a seguinte solução, a seguinte função é solução daquela equação, que é meio, é o C1, mais 1 sobre raiz quadrada de 4C2π, integral de 0 a x sobre raiz de t, e elevado a menos S2, 4C2, ds. Isso é solução da nossa equação. E, finalmente, se eu derivar em x, eu mato aquele meio, e quando eu derivo em x, eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 4 C2 π, e derivando em x eu ainda vou ter 1 sobre raiz de t aqui, que aparece aqui na frente, e e elevado a menos x2 sobre 4 C2t. Essa solução chama solução fundamental. Ela é solução daquela equação com a função de Heaviside, e ela chama solução fundamental. E ela tem uma importância porque ela gera outras soluções. Vou mostrar para vocês a cara dessa solução aqui. A cara dessa solução é a seguinte. Quando você tem x quando a gente pega um t muito pequeno, essa função tem um pico aqui. E quando o t é muito grande, esse expoente diminui muito e isso achata. Essa função chama função propagação de onda, chama função fundamental. Ela é uma função básica na resolução das equações de difusão. E, mais do que isso, ela ajuda a criar uma solução geral. Então, vou pular uma partezinha aqui e já vou dar uma informação importante para vocês. A partir dessa função, que é a função dada por Heaviside, se a gente tem, agora voltando para o problema original aqui, você pega essa equação de difusão com uma solução genérica, F, então tem uma solução que é dada por
Então é o seguinte, então imagina a equação de difusão geral. Sempre ela tem uma solução com essa cara, que é uma extensão do que a gente acabou de ver aqui. É uma generalização disso, eu fiz para Heaviside, mas ela acaba tendo para qualquer φ, e não é difícil de verificar por derivação, que aquilo está satisfeito. E essa solução, ela é verdadeira se a φ for bem comportada. O que quer dizer bem comportada? Ela tem que ir para zero no infinito, derivada tem que ir para zero no infinito, a integral da derivada também tem que ser finita, aquelas condições de ser muito decrescente no infinito. Então, toda a equação de difusão tem uma solução desse tipo. Eu mostrei com a de Heaviside, pulei algumas contas, mas acaba sendo o resultado geral e dá para fazer por derivação, né, para ver que isso funciona, é só derivar e substituir. E eu vou usar isso na equação de Black-Scholes na próxima aula. A gente faz algumas mudanças de variável na Black-Scholes e cai numa situação em que a gente usa essa solução básica. Mas isso eu vou mostrar na próxima aula. Legal?